Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal para hoje tentarmos finalizar o tema cristianismo pagão. E por que estaríamos falando nisso? Justamente porque em um dos programas passados houve um comentário sobre a tal meretriz mencionada na Bíblia e para tentarmos romper com esse paradigma, para tentarmos pôr em xeque essa afirmação, vamos trazer algumas informações históricas que talvez a grande maioria não tenha conhecimento. Então, vamos lá? Bem, o que sabemos hoje é que em 1517 houve a grande manifestação de Martinho Lutero sobre 95 pontos, 95 teses que ele entendia que a Igreja Católica estava desvirtuada do caminho do Cristo. Desde 1517 até 1520, houve uma tentativa de retratação, pedido de retratação da Igreja para Martinho Lutero para que esse rompimento não houvesse. Mas essa tentativa foi infrutífera e acabou que Martinho Lutero deu início ao luteranismo e com o luteranismo deu início às diversos segmentos, frações desse protestantismo nascido lá em 1517. Um dos pontos interessantes a ser mencionado é que nessa época havia um rei na Inglaterra e ele havia se separado. E como ele já havia se separado, ele gostaria de casar de novo, mas a Igreja Romana não permitia um novo casamento. E para que ele tivesse amparo, para que ele tivesse o seu casamento coberto sob o manto do cristianismo, ele aproveitou o movimento luterano e criou, contribuiu, colaborou para que surgisse a Igreja Anglicana entre os saxões. É importante mencionar que antes mesmo do protestantismo surgir, já existiam movimentos, pequenas comunidades, pequenas congregações que, discordando da celebração católica ou dos rituais católicos, eles acabaram cultuando a Cristo e a Deus conforme o cristianismo primitivo. Essas comunidades eram conhecidas como anabatistas, justamente porque entre as suas divergências para com a Igreja Católica era justamente sobre o batismo. O batismo para esses anabatistas era justamente, só poderia acontecer quando a pessoa era adulta e manifestasse, depois de conhecer a história do Cristo, de conhecer o Cristo, sim, se converter finalmente ao Cristo. Esse é só um dos pontos que ela discordava. Existem outros. Quando aconteceu a grande reforma protestante, os anabatistas aproveitaram para sair da clandestinidade e levantar a bandeira do protestantismo, justamente para que eles pudessem finalmente sair da clandestinidade e verbalizar para o mundo que eles eram aquela comunidade. Desses anabatistas surgiu, os anabatistas são católicos, era justamente o profissional da fé, aquele cara que recebia o dom da palavra e só ele poderia trazer a palavra para a comunidade. Então os menonitas, eles eram contra essa posição que foi mantida pelos protestantes e por conta disso e de outros pontos também foram perseguidos. Então olha só que curioso, assim como no nascimento da Igreja Católica ela perseguiu muitos cristãos lá da Igreja Primitiva, a Igreja Protestante também perseguiu cristãos
no seu nascimento, que foram os menonitas, simplesmente por eles não concordarem com o ponto de vista dos luteranos. É importante mencionar que os luteranos eles trouxeram os fundamentos do luteranismo, os protestantes trouxeram os fundamentos do luteranismo para os seus segmentos religiosos. Então, seja os neopentecostais ou pentecostais, ou os presbiterianos, enfim, a igreja metodista, todos esses seguiram uma teologia luterana. E entre os pontos do luteranismo, entre os pontos em que ele trouxe à tona, foi justamente o fato de a verdade estar exclusivamente na Bíblia, ou a Bíblia ser exclusivamente a verdade. Então, assim, se hoje as pessoas defendem essa questão, principalmente os evangélicos, de que a Bíblia é a única palavra de Deus, é justamente com base no luteranismo, com base nas verdades trazidas por Martinho Lutero. Então observe que temos também inserções de dogmas pela Igreja Protestante, tão quanto a Igreja Católica. Então, temos perseguições da Igreja Protestante, tão quanto a Igreja Católica. E aí vem a pergunta: seria mesmo a Igreja Católica a meretriz mencionada na Bíblia? Ou estamos falando de religiões supostamente cristãs dizendo ou sendo verdadeiramente as meretrizes? Bom, eu estou colocando um ponto de interrogação na cabeça de todos, justamente para que possamos refletir o que há de errado em cada religião, não com o propósito, isso vem falando desde sempre, não com o propósito de fazer as pessoas saírem das suas religiões, mas compreenderem que todas as religiões são criações de homens. Tudo bem? Então coloque suas posições, aquilo que você pensa sobre o tema, compartilhe, ajude a mensagem chegar cada vez mais longe, para que a gente possa fazer cada vez mais pessoas pensarem sobre a questão religiosa, sobre a nossa relação com Deus. A gente vai ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima.